Lula dirá que Jacques Wagner deve se explicar e defenderá a investigação. Bom, aqueles que acompanham a política, né, que vem acompanhando aí as diversas tentativas contra a base governista, acompanharam a CPI do INSS. Né? Então, a gente teve a CPI do INSS envolvendo a fraude dos aposentados pelos consignados, né, pelos descontos das associações nos consignados. E nós tivemos também o tempo todo ataques contra o irmão do presidente Lula, o Frei Chico, e também o Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva. Então, para nós, não é novidade que existam ataques aí contra o governo. Para nós aqui, nas nossas lives, nós sempre falamos sobre isso. Mas, nesse caso da CPMI, do INSS e tudo mais, nós também fomos muito categóricos em dizer que já havia ali sido quebrado o sigilo do Lulinha, que é o filho do presidente Lula e tudo mais, que é empresário, tem ali as suas empresas e todo o mais. Mas também tinha a questão do Frei Chico, porque ele atuava em uma das associações, diversas vezes tocaram o nome dele, e ele não chegou nem a depor, tanto ele como o próprio Lulinha, porque a própria comissão entendeu que não havia necessidade, tá? Visto que o André Mendonça, que cuida dos casos da CPMI e do INSS, em janeiro já teve acesso à quebra de sigilo do Fábio Luiz Lula da Silva e, posteriormente, esse sigilo acabou sendo quebrado, os dados vazados, antes que o Flávio Dino determinasse a suspensão da divulgação, o que acabou ali acontecendo, os valores saíram a público e todos viram ali as transferências e tudo mais. Tá, Lindiane, onde você quer chegar? Café, gente, porque Brasil só com café essa hora. O que eu quero chegar é no seguinte. Presidente Lula foi categórico com o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Ele disse o seguinte, olha, se você estiver envolvido, você vai pagar pelo que você fez. Eu não espero outro tratamento com Jacques Wagner. Eu não espero absolutamente outra atitude do Jacques Wagner, com o Jacques Wagner. O que eu quero dizer ainda mais para vocês com relação ao Jacques Wagner? O Jacques Wagner, ele é um dos fundadores do PT. O Jacques Wagner, ele está no Partido dos Trabalhadores desde 1980. Jacques Wagner é nascido no Rio de Janeiro. E depois ele foi para a Bahia, lá tentando exercer ali a sua profissão. Na verdade, ele se formou em tecnólogo, trabalhou agora não me lembro, técnico, não foi em mecânica, não vou lembrar agora qual foi a profissão, mas ele foi, qual foi a área? Ele foi para a Bahia fugido da repressão, porque ele foi um militante na ditadura. Então, ele foi para a Bahia para exercer a sua função, estudar e, de certa forma, se livrar, porque aqui no eixo Rio-São Paulo, a repressão ela foi muito mais complicada. E, no final das contas, ele acabou seguindo na Bahia a sua vida política. Foi governador por 2 vezes e hoje é senador pelo PT da Bahia, tá? Ele e seus aliados foram responsáveis pela quebra do governo de ACM, do Antônio Carlos Magalhães, que é um político que é sabido por todos nós, uma das grandes influências tiveram na Bahia, o carlismo, né? Que foi quebrado aí nas eleições depois com o Jacques Wagner. Então, ele tem uma participação muito importante na política da Bahia. Ok. Dito isso, Augusto Lima era sócio do Vorcaro. E todos sabiam que Augusto Lima,
poderia ter ali algumas informações relacionadas ao PT da Bahia, porque teve uma rede de mercados lá que foi adquirida pelo Augusto Lima e que, no final das contas, todo mundo sabia ali que tinha alguma coisa que poderia estar ligada à base governista dentro do estado da Bahia. Isso foi dito, isso virou objeto de PowerPoint, do Globo News, teve crítica, mas hoje tivemos aí a Polícia Federal fazendo seu Bom Dia PF nas dependências de Jacques Wagner, tá? Foram até no hotel onde Jacques Wagner costuma ficar. Então, o que eu quero trazer para vocês? Em dezembro, nós tivemos a votação da PL da dosimetria, que vocês se lembram, foi antes do que as atividades acabassem ali no Congresso Nacional, né? Que entrasse o recesso, o recesso do Congresso de todos os anos, e houve um acordo para que essa PL fosse votada e o governo pediu para que houvesse um aumento na taxação das bets, e isso também estava em votação. Muito bem. O que aconteceu foi que o Renan Calheiros, que é também senador por Alagoas, né? Salvo engano. Sempre esqueço os estados, porque uma da Paraíba, outra da Alagoas, a gente confunde tudo. Que é senador por Alagoas, que inclusive é o líder do CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, né, do Senado ali. Ele disse que o Jacques Wagner havia feito um acordo para que passasse a PL da dosimetria. E ele várias vezes disse, nossa, Jacques Wagner, que vergonha, ele está dando uma cesta de Natal, um peru para a oposição, enfim, para golpista, né? Porque permitiu ali que a PL da dosimetria fosse votada e tudo aquilo que vocês se lembram. Já havia comentários, houve comentários de que a a nora do Jacques Wagner teria envolvimento com o Master, teria recebido valores e tudo mais. Porém, ainda as coisas estavam muito nebulosas. A gente teve áudios do Daniel Vorcaro com o Flávio Bolsonaro envolvendo o filme Dark Horse. Então, ainda não se sabia qual era não se sabia qual era o real envolvimento do Jacques Wagner nessa questão. Até que hoje se deflagrou aí esta operação. Bom, aqui, como eu trouxe para vocês, após ver o líder de seu governo no Senado ser alvo de uma operação da Polícia Federal, no caso Master, o presidente Lula já tem pronto o discurso que adotará para tratar do envolvimento de Jacques Wagner na investigação. Segundo auxiliares, Lula diz que cabe a Wagner se explicar e manterá a defesa das investigações no caso Master. O presidente não vai tirar o pé do acelerador, doa quem doer, disse a coluna, sob reserva um influente ministro. Tá, que é a cara do Jacão. A avaliação do Palácio do Planalto é que Lula não pode tirar o pé do acelerador no apoio às investigações, especialmente pela proximidade da campanha eleitoral. Como a coluna noticiou mais cedo, aliados e ministros de Lula acreditam que Jacques tomará a iniciativa de pedir para deixar a liderança do Senado nos próximos dias, evitando o constrangimento do presidente Lula demitido. Pessoas próximas a Lula citam que, além do caso Master, a derrota do governo na tentativa de indicar Jorge Messias ao STF desgastou Jacques. O episódio foi atribuído a falhas de articulação de Jacques na liderança do Senado. Vocês se lembram daquele momento em que Jacques Wagner conversa com a Alcolumbre e fala lá, vai perder de 8. E o cochicho é justamente ali num abraço com Jacques Wagner. Vocês se lembram disso, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês com relação a isso? O Jacques Wagner ele já estava dando sinais de desgastes e de alianças que não eram totalmente favoráveis à base governista. E por que eu ia até colocar na thumb, havia sinais. Mas
ele foi se desgastando. Ele foi tomando atitudes que eram contra os interesses da base do governo, que era mais ligada ao presidente Lula. Então, o Jacques Wagner ele veio numa linha decrescente mesmo, desde dezembro. Então, a mim não me impressiona. Eu já havia falado para vocês aqui em dezembro que estava complicado defender o Jacques Wagner, mas ainda assim, com essa questão da votação para o aumento da taxação das bets para que passasse a PL da dosimetria, eu ainda o defendi. Mas na questão do Jorge Messias ficou muito complicado, porque o áudio dele com o Alcolumbre vazou, porque não estava mutado o microfone do presidente da Casa Alta no momento em que ele estava conversando com o senador Jacques Wagner. Bom, dito tudo isso, o que eu quero dizer é que o Jacques Wagner só foi alvo da Polícia Federal porque provavelmente o presidente Lula não barrou as investigações da Polícia Federal, não barrou nenhum tipo de atitude, mesmo sabendo de que é um senador não só da base governista, mas militante de seu partido desde a sua fundação. Então, com certeza o presidente Lula sabia. Ele estava com o chefe da Polícia Federal um pouco antes da operação nas dependências do Jacques Wagner acontecer, e ele não fez nada porque ele deixou com que a Polícia Federal cumprisse o seu trabalho. Isso é mais uma prova de que a conduta do Jacques Wagner ela tem que ser individualizada. Aí vocês vão falar assim, Lindiane, mas então quando é com o PL, a culpa é do Flávio, a culpa é do Eduardo, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do lobby americano. Mas temos uma situação totalmente diferente. Porque todos esses estavam envolvidos. Mário Frias, a produtora, os valores. A gente tinha toda uma justificativa e todo um enredo. No caso do Jacques Wagner, os envolvidos eram a sua família. Era apartamento da filha, era ingresso de show. Então, claro que o Daniel Vorcaro ali deve ter trocado o tráfico de influência com relação à votação ali do Jacques Wagner dentro do Congresso Nacional, mas a conduta do Jacques Wagner ela tem que ser individualizada porque ela é individualizada. Ela é individualizada. E até pela questão do crédito sexta, em que aqueles que... O crédito sexta é um pouquinho complicado de explicar, porque aqueles que tinham conta em um determinado banco só poderiam fazer a portabilidade se passasse pelo master, alguma coisa assim. Esse crédito sexta, que é os pagamentos em um determinado supermercado com as aposentadorias. Então, é mais ou menos isso, tá? Eu vou até depois explicar novamente para vocês. Eu tinha explicado uma vez, mas foi muita informação, eu acabei me enrolando agora. Mas essa foi aí a grande motreta, vamos dizer, a grande falcatrua dentro da Bahia envolvendo o Jacques Wagner e o Banco Master, tá? Ao que já se havia apurado, tá? Bom, gente, é o que eu tinha para falar com relação a esse assunto. Quem se une com golpistas não vai se dar bem, limpar esses políticos corruptos, principalmente se tratando do centro para os extremistas destruidores. Cadeia deles, Xandão, em todos, dando do Senado e do Congresso. Parabéns, presidente Lula, não ter barrado essa corja, senão eles iriam acabar com o Brasil. Eles iriam roubar tudo que eles pudessem, depois que não tivesse mais dinheiro para roubar, daria o Brasil mesmo. Exatamente. Gandaia só enxerga o PT hoje. Olha, o que eu posso dizer para vocês assim é que eu espero que as investigações sejam feitas de uma forma séria, sejam conduzidas da melhor forma possível, tá?
E que se ele realmente tem culpa, ao que parece aí, existem muitos elementos contra o Jacques Wagner, visto que senão a Polícia Federal não teria entrado na casa de um senador para fazer isso. E apreendeu diversos valores aí, como a gente vai conversar agora. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que aqui, eu coloquei aqui alguns senadores prestando solidariedade ao Alcolumbre ontem, lembram? Eu coloquei. E um desses senadores era justamente o Jacques Wagner, o que explica muita coisa. O Alcolumbre também hoje falou sobre a presunção de inocência na questão do Jacques Wagner. Mas o que a gente espera, não só que as investigações da Polícia Federal elas continuem, mas que também o Jacques Wagner tenha a dignidade de se afastar da liderança do PT, do Senado Federal, da Casa Alta, e, se possível, né, renunciar. Afinal de contas, é um verdadeiro absurdo que ele continue onde está. Então, ele já deveria ter feito isso antes, quando todos esses fatores aconteceram, no final do ano e na recusa ao Jorge Messias, mas já que permanece lá, eu acho que agora não há o que fazer. O que mais digno, pela história que ele tem dentro do Partido dos Trabalhadores, é se afastar da liderança do Senado, tá? Bom, gente, vamos lá, através do Superchat, ou do Super Stickers, ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com, gente, vamos lá. Não se assustem com a minha cara sem maquiagem hoje. Não se assustem. É que literalmente eu entrei correndo, eu esqueci de me maquiar, gente. Olha o nível da loucura hoje. Então, eu conto com vocês aqui, através do Superchat e do Super Stickers, para que nós possamos bater a nossa meta, tá? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!